Vamos finalmente entrar no tópico central dessa última parte do curso, que é sobre convergência de variáveis aleatórias. E nesse vídeo eu quero convencer vocês do porquê que é importante a gente estudar esse assunto, tá? Mesmo para perguntas aplicadas, e também que a gente se convença o porquê que a gente tem que pensar bastante para estudar esse assunto e porquê que é diferente estudar convergência de variáveis aleatórias de convergência de sequências numéricas ou até funções. Bom, então se você tem uma sequência de variáveis aleatórias definida sempre no mesmo espaço de probabilidade, a gente quer saber o que acontece com xn quando n vai para infinito. Tá? E claro, tem que saber o que é, né? E o que representa, né? Como fazer essa pergunta, né? Eu quero responder essa pergunta e aprender como formular essa pergunta também. Tá? Por que isso é importante para mim? Bom, quando a gente está no cenário de estatística, você tem uma determinada distribuição de interesse, f de x, com determinado parâmetro θ, a gente tem, muitas vezes, um estimador, θn chapéu, que é uma função de amostras observadas, tá? E a gente gostaria muito que esse estimador fosse bom, né? A gente gostaria que θn desse uma resposta próxima, θn chapéu desse uma resposta próxima de θ, à medida que n vai para infinito, tá? Ou seja, θn chapéu deveria ser aproximadamente igual a θ se n é grande. Tá? Esse é aproximadamente igual, a gente não sabe formular ainda. A gente não sabe dizer o que é isso. A gente não sabe dizer também quão grande tem que ser para valer essa aproximação. Então, no cenário de estatística, você quer garantir que seus estimadores são bons nesse sentido. Tá? Quanto mais amostras você tem, né, quando mais n cresce, mais o seu estimador se aproxima do valor verdadeiro do parâmetro. Lidar com convergência de variáveis aleatórias também nos ajuda a formular certas aproximações para a distribuição de probabilidade. Então, se você tem n grande e você tem p pequeno, sempre aspas, porque esses conceitos são sempre bastante relativos, né? Então, nesse cenário, você pode dizer que uma binomial de parâmetros np ela é bem aproximada por uma distribuição de Poisson de parâmetro n vezes p. E isso é bem aproximado também por uma distribuição normal de média NP e variância NP 1 menos P. Tá? A gente já usou indiretamente essa primeira aproximação da binomial pela Poisson quando a gente deduziu a fórmula da Poisson, mas a gente quer formular melhor, né? O que significa que essa distribuição está perto dessa, né? É a função de probabilidade acumulada, são probabilidades calculadas com respeito à binomial, são parecidas com probabilidades calculadas com respeito à Poisson. E quando entra normal aqui fica mais bizarro ainda, porque uma é contínua e as outras duas são discretas. Então, como que a gente torna razoável a noção de aproximação até para variáveis aleatórias que tenham distribuições de natureza distintas? Tá? E uma outra aplicação de interesse é quando a gente lida com o teorema central do limite, né? Que a gente sabe, né? A gente já viu de vidas passadas, que se você tem o somatório de variáveis aleatórias, que satisfazem condições bastante fracas até, mas nesse contexto ilustrativo e aqui no curso de Prob 2, vamos assumir que elas são independentes, com média finita, variância finita e estritamente positiva, né, para ter de fato algum efeito aleatório. Então, se você tem n grande também, se você pegar essa soma, subtrair da sua média e dividir pela raiz quadrada da variância da soma, isso tem distribuição aproximadamente normal padrão. E repara que esse resultado aqui é meio bizarro, né? Porque a gente nem está pedindo para as variáveis aleatórias serem identicamente distribuídas. Eu só peço que elas sejam independentes, tá? Então eu posso estar somando coisa discreta, coisa contínua, coisa mista, coisa singular. E quando eu faço essa conta aqui e eu tenho n grande, essa quantidade é aproximadamente igual a uma distribuição normal padrão. E a gente também quer saber formular o que significa, né, esse aproximadamente igual, tá? Dado que o lado esquerdo pode ter uma natureza completamente distinta do lado direito. Então, a pergunta do que significa n grande a gente deixa um pouco para depois, tá? A gente não vai se focar tanto nisso, a gente quer se focar aqui no assintótico, né? Ou seja, quando n vai para infinito, o que acontece? O assintótico é um primeiro passo para a gente lidar com o não assintótico, que de fato é que acaba importando mais na vida real. Tá? Mas o assintótico nos dá boas intuições sobre isso.
a gente vai se focar mais aqui no curso para entender o que é essa noção de similaridade entre variáveis aleatórias, né? Que é a última pergunta do slide. O que significa duas variáveis aleatórias serem parecidas? Bom, se a gente pegar a motivação num cenário de números reais, que a gente já conhece, a gente pode dizer que dois números são parecidos, né? Obviamente, se x menos y é menor do que epsilon, para alguma determinada tolerância a epsilon escolhida. Tá? Se o meu epsilon é mais apertado que o seu, pode ser que para mim eles não estejam tão perto quanto para você. Aí depende de uma questão de escolha pessoal. Do modo intuitivo, né? Porque matematicamente a gente quer que coisas aconteçam para todo epsilon, como a gente bem lembra. Então isso aqui é uma coisa bastante simples, né? O meu número x está perto do meu número y se o gap entre eles aqui é de no máximo epsilon. Beleza. Eu posso dizer que duas funções f e g estão próximas se acontece o seguinte: f de x menos g de x é menor do que epsilon para todo x. Ou seja, eu vou tratar cada instância f de x e g de x como números reais e eu vou dizer que eles estão próximos, que as funções estão próximas se esses dois números estão próximos para todo x. Tá? Então, eu poderia ter o seguinte: eu tenho aqui a minha função f, que eu desenhei em verde. Eu tenho uma faixa de epsilon em torno dela. Tá? Eu posso pensar que a minha faixa aqui de baixo é f menos epsilon e aqui é f mais epsilon. Eu vou dizer que f e g estão próximas se g está dentro aqui dessa gordurinha em torno de f. Tá? Então, para mim, isso é suficiente para falar que f e g estão próximas, onde epsilon é uma tolerância previamente escolhida. Mas lembrando, né, que números e funções são coisas de natureza bastante distintas do ponto de vista intuitivo quando a gente lida com variáveis aleatórias, tá? É claro que probabilidades são números e variáveis aleatórias são funções. Então eu não coloquei essas duas motivações à toa. Elas vão nos ajudar a entender melhor essa noção de proximidade, tá? Então a pergunta que a gente quer tentar responder, e vai ser o restante dessa aula toda, vão ser diversas respostas para essa pergunta, é a seguinte: você tem duas variáveis aleatórias definidas no mesmo espaço de probabilidade, e a gente quer dizer quando que uma está próxima da outra. Tá? E essa pergunta pode ser respondida das mais diversas maneiras. Tá? Se a gente pensar que as variáveis aleatórias x e y são funções que vão dispostas a mostrar em R, a gente pode pensar, né, que eu vou dizer que x e y estão próximas se eu tenho x de ômega próximo de y de ômega para todo ômega no meu espaço amostral. Tá? Ou seja, eu estou pensando meu número x de ômega, meu número y de ômega, e dizendo que minhas duas variáveis aleatórias são próximas se essas representações numéricas do meu experimento são próximas entre si, que é o segundo pontinho ali do último ponto. Isso tem uma desvantagem que a gente não está levando em consideração nenhuma estrutura probabilística da nossa variável aleatória. Estamos pensando ela somente como se fosse uma função. Isso é um pouco cru demais. Se você pensa em colocar um pouco de probabilidade na jogada, então, você pode falar, tá bom, beleza, minha variável aleatória serve, né, para que eu consiga calcular a probabilidade dela pertencer a determinados conjuntos de números reais que são os borelianos. Então eu posso dizer que minhas variáveis aleatórias x e y, perdão, probabilidade de x pertencer a. Eu posso dizer que minhas variáveis aleatórias x e y são parecidas se probabilidade de x pertencer a um boreliano A é parecida com a probabilidade de y pertencer ao mesmo boreliano A. Isso tem que valer para todo boreliano A. Isso pode ser um pouco chato de você verificar, né? A gente não quer, em geral, fazer isso, a gente quer uma definição que seja de mais fácil verificação. A gente pode partir para coisas ainda mais exóticas, né? A gente viu que os momentos têm certas... A gente viu que a função geradora de momentos caracteriza a variável aleatória de modo único. Então, os momentos têm uma relação com caracterizar variáveis aleatórias de modo único. Não é bem assim, mas a gente está querendo ganhar intuição. Então, vou me dar o luxo de cometer certas gafes rigorosas aqui. Então, eu posso dizer que x e y são parecidas se elas têm momentos parecidos, ou seja, valor esperado de x elevado a k é valor esperado de y elevado a k. Talvez possa ser uma outra forma de dizer que as variáveis aleatórias são parecidas. A gente pode querer dizer também, uma coisa um pouco mais curiosa, fazer o seguinte: vou olhar para a diferença entre elas, x menos y. Vou elevar ao quadrado para penalizar grandes desvios. Isso ainda é uma variável aleatória. Se eu fizer um resumo numérico dessa variável aleatória, que é a média, né, fazer em média quanto que x e y estão se desviando quadraticamente,
Eu posso dizer que x e y são parecidas se essa quantidade aqui é próxima de zero, talvez. Qual dessas está certo? A resposta é todas elas. Tá? A gente tem mais de uma definição para proximidade de variáveis aleatórias, porque a gente tem mais de uma definição para convergência de variáveis aleatórias. Então, o restante dessa aula a gente vai ver que a gente vai definir diversas formas de convergência de variáveis aleatórias que vão se relacionar de diversas formas entre si e que vão nos levar a insights teóricos bastante diferentes entre si também.